Patrocínio Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Você está pensando em migrar para o Canadá? Hoje a gente vai falar as províncias mais fáceis para você conseguir migrar. Né, Marilene? É isso aí, a gente separou as 6 províncias que têm o processo de imigração mais facilitado para você aplicar para a imigração, seja do Brasil ou seja aqui do Canadá. Vamos ver, depois da vinheta. Bom, antes da gente entrar no assunto, vamos falar um pouco da Visa Immigration, né, Marilene? A Visa Immigration que pode te ajudar no seu plano Canadá. A Visa Immigration é uma empresa que possui todos os serviços para você fazer do Canadá a sua casa. A gente tem o serviço de consultoria de vistos, planejamento e aplicação educacional para o seu intercâmbio, consultoria de imigração, consultoria de carreira e planejamento financeiro. Ou seja, você pode contar com a gente para todas as suas necessidades quando se trata do Plano Canadá. E a gente está há mais de 7 anos no mercado e a gente já ajudou mais de 10 mil famílias a realizar o sonho canadense. 10 mil famílias, muito legal. Bom, e para quem quiser marcar uma consulta com a Visa Immigration, a gente tem um cupom de desconto exclusivo, né, para o pessoal do canal. Vale a pena, você precisa clicar aqui no link que está aqui embaixo, o primeiro link na descrição do vídeo, que aí você já vai ter direito a esse cupom. E você pode escrever também para o e-mail da Visa Immigration, né? Qual que é o e-mail, Marilene? canadadiario@evisimmigration.com. Pois é, esse é um e-mail exclusivo para o pessoal que está assistindo o vídeo do Canadá Diário. Escrevendo para esse e-mail, você já vai ter seu desconto automaticamente aplicado na consulta. Então, assim, para você saber as suas reais chances de poder imigrar para o Canadá, a gente recomenda que você faça uma consulta, né, com a Visa Immigration, que é a maior autoridade de imigração do mercado brasileiro aqui no Canadá, né? Então, a gente recomenda fortemente que você faça uma consulta, você vai saber suas reais chances, né, e vai se preparar para poder imigrar para o Canadá. E você pode usar esse cupom também fazendo a compra da consulta diretamente no nosso site. Pois é, o cupom é Canadá Diário. Na hora de entrar com o cupom, você entra Canadá Diário, que aí você vai ter seu desconto automaticamente aplicado. É isso aí. Bom, Marilene, agora vamos então para as províncias. O pessoal quer saber as províncias mais fáceis de se migrar para o Canadá, né? Com certeza. Bom, então a gente separou aqui algumas das províncias que nós consideramos mais fáceis de migrar, basicamente pelo processo em si e porque a gente tem visto um maior número de clientes ter sucesso quando escolhem essa província como seu destino. E a lista que você vai falar tem alguma ordem específica ou não? Na verdade, não, né? A gente separou as 6 províncias que têm maior facilidade, mas no final do dia depende muito do que cada pessoa tem interesse em seguir, a área de atuação, e isso também é interessante considerar na hora de escolher a sua província de imigração, né? Então, em termos de processo, a gente vai falar das 6 mais fáceis, né? Mas é claro que dependendo do perfil de cada um, né, que está aplicando, pode ser que uma província seja mais interessante do que a outra. Então, não tem uma ordem específica nesse vídeo. A gente vai falar das 6. As 6 são, digamos assim, do mesmo grau de facilidade. É lógico que a gente tem as nossas preferidas também, mas, de forma geral, não é uma ordem assim, da mais fácil para a mais difícil, né? A gente só separou as 6 mais fáceis, mais atrativas para vocês aplicarem para morar e imigrar para o Canadá. Legal. Então vamos para a primeira, então. Primeira província que eu quero falar para vocês é a província de New Brunswick. A província de New Brunswick fica no Atlântico, na região do Atlântico, é a segunda maior província do Atlântico, e eles têm se mostrado muito interessados em atrair novos imigrantes para a província. Neste ano, por exemplo, todas as pessoas que estão estudando na província de New Brunswick, que têm um profile do Express Entry criado, podem submeter o que a gente chama de Expression of Interest para a província de New Brunswick. Então, uma forma super acessível de você qualificar, né? Se você estiver estudando e qualificar para o Express Entry, a província quer conhecer o seu perfil e pode eventualmente te convidar se você demonstrar seu interesse em migrar pela província de New Brunswick, né? Além disso, eles têm um processo muito atrativo de empreendedor, um dos mais atrativos do Canadá. Isso porque no processo de entrepreneur, por exemplo, todo o processo vai acontecer quando você tem a intenção de abrir um negócio e não vai depender de você efetivamente abrir um negócio, né? Então,
Ao contrário das demais províncias que têm um processo de investimento, que exige que você passe um período investindo no negócio, fazendo as contratações que você prometeu, fazendo o investimento que você prometeu, ele é um processo que vai te nomear baseado no seu plano de negócio e na sua intenção. É claro que existe um depósito do valor que você tem interesse em investir, mas é um processo super tranquilo e acessível para quem tem interesse de migrar através da abertura de um negócio. Além disso, né, como todas as províncias, a gente tem um caminho para quem tem uma oferta de trabalho na província e para quem também se graduou na província. Legal, bacana. E a próxima, qual é? A próxima, também localizada na região do Atlântico, é a província de Nova Escócia. A província de Nova Escócia permite que você aplique para a província depois de um ano de trabalho nessa província, ou com algumas profissões que não são consideradas skilled worker, mas sim semi-skilled worker. Além disso, ele tem um programa muito interessante que é o International Graduate Entrepreneur, que são para aqueles que estudam na província de Nova Escócia e que, após a graduação, ao invés de fazer a transição para o mercado de trabalho, têm interesse em abrir um negócio na província. Além, como normalmente a gente tem nas demais províncias, caminhos específicos para quem tem uma oferta de trabalho ou para quem se graduou e tem uma oferta de trabalho também. E além disso, eles também têm um caminho específico para quem é um physician, para quem é um médico e tem uma oferta de trabalho como médico na província. Antes da gente falar da próxima, eu só queria lembrar que todas as províncias do Atlântico, elas, além dos processos provinciais, elas também permitem que candidatos apliquem através do Atlantic Immigration Pilot Program, que deixou de ser pilot e vai se tornar permanente, que é um programa que você pode aplicar com suporte de um empregador, desde que você tenha um ano de experiência naquela profissão nos últimos 3 anos, tenha equivalência acadêmica do seu diploma obtido ou tenha se formado na província e tenha, claro, a job offer de um empregador designado e pode ser nas áreas consideradas skilled worker, mas também das semi-skilled workers, o que é super interessante e super acessível, principalmente para aqueles que não estão tão confortáveis em fazer a transição para uma carreira que tem no Brasil, por exemplo, porque não estão confiantes aí com o inglês. Então, é um ótimo programa para quem está realmente pensando em recomeçar numa carreira entry-level, porque você vai ter a opção de migrar, mesmo estando trabalhando numa carreira entry-level. Muito bacana. Bom, e a próxima província, Mari? A próxima província que eu quero falar para vocês, então, estou saindo do lado leste para o outro extremo, que é o nosso lado oeste, que é a província de Saskatchewan. A província de Saskatchewan tem um programa de convites para aplicantes que são qualificados dentro da Express Entry e fora da Express Entry, desde que eles tenham os requisitos e seja de uma das profissões listadas nas provisões em demanda da província. Então, é um programa que tem chamado bastante pessoas, mesmo que não estão aqui no Canadá, simplesmente pelo programa de interesse, baseado na soma de pontos. Ele é mais tranquilo de qualificado que o programa federal e oferece aí um leque muito grande de opções e profissões que são inclusos nas ocupações em demanda dessa província. A província de Saskatchewan também tem um programa exclusivo para quem tem interesse de investir, né, e operar uma fazenda, que era um programa que era comum a nível federal, mas o governo federal cortou esse programa e apenas poucas províncias dispõem desse programa. Então, se você tem interesse na área de agricultura ou pecuária, na área de fazenda, de farming no geral, a província de Saskatchewan pode ser uma ótima opção. E é para todo mundo ou é só para quem vai comprar uma fazenda? Como é que funciona isso? Esse processo é especificadamente para quem tem interesse em comprar e operar uma fazenda em Saskatchewan. Entendi. Uma fazenda sua, né? Você operar uma fazenda sua. Exatamente. Entendi. Isso é uma boa, inclusive, porque a gente tem muito fazendeiro no Brasil, né? Muitos que querem vir para cá, para o Canadá. Então tá aí a oportunidade, né? Muito com bacana. certeza, com certeza. Bom, Marilene, e qual que é a próxima província aí? O que você mais indica pra gente? A próxima província que eu quero falar é sobre a província de Manitoba. A província de Manitoba é super flexível para aqueles que vão para a província estudar e conseguem a oferta de trabalho com o suporte do empregador, e também tem algumas opções para aqueles que estudaram na área de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Para essas áreas, existe também um pathway exclusivo para você fazer a transição de residência temporária para residência permanente. Então, um programa super interessante. O programa de Manitoba também faz seleções para quem está fora do Canadá, né? Então, há uma possibilidade, porém, normalmente você só consegue ter uma pontuação atrativa se você tem alguma conexão com a província de Manitoba. Mas ainda assim, um programa que tem várias opções e super atrativo para quem está buscando emigrar para o Canadá. E no caso específico de Manitoba, a pessoa não pode ter muito medo do frio, né, Marilene? É isso aí, lá é um pouquinho frio,
né? Mas também, como qualquer lugar aqui do Canadá, a cidade vai ter toda a infraestrutura para permitir que você tenha uma vida confortável, apesar do clima lá fora, né? Então, o inverno é severo, mas o verão também é um verão ensolarado, que permite você aproveitar dias de calor, sim, mesmo em Manitoba. Então, o Canadá não é só neve, como dizem. Bom, o que mais que temos aí? Bom, a próxima província que eu quero falar para vocês é a província de Ontário. A província de Ontário, né, é uma das províncias que tem o maior mercado de trabalho canadense. Então, naturalmente, é uma província muito atrativa para você escolher emigrar, porque você vai ter uma infinidade de opções de entrar no mercado de trabalho e é sempre possível você fazer a transição com o suporte do empregador. Mas não só isso. A província de Ontário chama candidatos que estão no pool por várias streams. Então, a gente tem, por exemplo, uma stream chamada Human Capital Priorities, que chama candidatos em algumas ocupações, como, por exemplo, a área financeira, a área administrativa, a área de vendas. Então, gerente de vendas, por exemplo, profissionais de accounting, financial analyst, financial officers, pessoas, por exemplo, como administradores de serviços. Todas essas funções podem eventualmente ser chamadas só por ter um profile no Express Entry. Então, se você cria um profile no Express Entry, a província de Ontário regularmente também vai pesquisar esse database e chamar candidatos em potenciais. Se você tem francês e inglês também, a província de Ontário tem um programa bem interessante que é o French Skilled Worker e pode convidar pessoas mesmo fora do Canadá, uma vez que você tenha os dois skills, né? Tanto francês quanto inglês. Então, é um programa super interessante. Ainda tem também uma área de convites específicos, mesmo para quem está aplicando do Brasil, para o pessoal de TI. Então, quando você cria um profile no Express Entry e a sua profissão primária é uma profissão de TI, você também pode ser selecionado diretamente do pool de candidatos do Express Entry para aplicar para o processo de Ontário. Então, super interessante e uma ótima opção para considerar também, porque afinal, você começando o seu processo de imigração do Brasil, você tem a chance de ser convidado por Ontário. Inclusive, mesmo neste momento atual, a província continua consistentemente fazendo os convites para aplicar, o que é super legal e tem bastante gente tendo a oportunidade de começar o seu processo e ter a sua aplicação enviada, mesmo estando do Brasil. Então, super interessante, super abrangente. E não para por aí. O programa de Ontário tem um programa específico para migrar quando você completa um curso de PhD ou um curso de mestrados na província, e também tem programas específicos para algumas posições que não são skilled worker, mas se você estiver na província e trabalhar nessas oposições por pelo menos 9 meses e ter o suporte do seu empregador, você pode aplicar. Muito comum para as posições, por exemplo, da área industrial, porque Ontário é muito forte na indústria, então se você consegue trabalhar numa indústria, por exemplo, como Toyota, como Cargill, você consegue fazer o seu processo de imigração por eles, mesmo sendo um operador de máquina. Tem o pessoal que trabalha, por exemplo, em farms, então mesmo essas posições que não são skilled workers, são opções super interessantes, que são parte do processo de imigração de Ontário. Então, sem sombra de dúvida, é a maior província em termos de mercado de trabalho, é uma província que tem ótimas opções de imigração, e a gente está esperando aí uma reforma que já foi anunciada do processo, que vai ainda facilitar ainda mais o processo de aplicação. E aí, qual é a próxima? A próxima província que eu gostaria de falar nesse vídeo é a minha queridinha, porque é a província que eu escolhi para morar, é a província de BC. A província de BC tem várias opções interessantes para quem tem um suporte de um empregador, mas não só isso. A província também oferece um processo direto, sem suporte do empregador, se você se graduar num mestrado aqui na província de BC, que seja das áreas de engenharia, saúde, tecnologia, estatística ou recursos naturais. Então, qualquer mestrado nessas áreas específicas tem uma lista disponível, você vai ter condições de aplicar para a migração só por se formar neste curso, que é super interessante e super facilitado. Então, muita gente pergunta, por exemplo, como que eu consigo garantir a minha imigração a partir dos estudos? Escolher um processo de mestrado em uma dessas áreas, sem sombra de dúvidas. Se você escolher BC, é uma forma de garantir que você tem um caminho aí muito direto para você poder aplicar para a imigração, sem depender de um empregador. Além disso, a província de BC também oferece uma opção para pessoas que são
da área semi-skilled, ou seja, pessoas que não são consideradas skilled workers. São elas, por exemplo, pessoal que trabalha em restaurante, pessoal que trabalha em hotel, pessoal que trabalha na linha de produção relacionada à comida, por exemplo, né? Ou mesmo pessoas que trabalham em cassinos. Então, essas pessoas conseguem fazer uma aplicação com suporte do empregador depois de 9 meses de experiência naquela profissão. Então, é super interessante. O requisito de inglês, por exemplo, é super baixo. Então, também uma ótima alternativa para quem não está confiante que vai conseguir fazer uma transição de carreira para o mesmo nível que você tem no Brasil, por exemplo, mas você ainda assim tem opções de migrar a partir desse caminho que é o semi-skilled worker. Além disso, a província de BC está buscando atrair profissionais da área de tecnologia. É uma província que tem um processo super facilitado chamado Tech Pilot, no qual o processo de imigração para profissionais de tecnologia é super, super, super rápido, né? Então, na maior parte das vezes, um processo provincial pode ser aprovado em questões de dias, sendo uma média de processamento de 15 dias. É claro que depois dessa aprovação tem a parte federal, mas quando você é aprovado a nível provincial, você já pode aplicar para o seu visto de trabalho. Sem falar que se você conseguir, então, ter o suporte do empregador para aplicar, você pode estar, inclusive, no Brasil e fazer uso do programa do BCPNP. Uma coisa interessante, Marilene, você deu essas dicas aqui, mas não são só essas, né? Essas aqui são as mais fáceis. E lembrando que a gente está dizendo as províncias mais fáceis. Isso não significa que é de mão beijada, né? É mais fácil comparada com as outras, né, Marilene? São províncias, na verdade, que tem muitas opções que você pode qualificar, mas ainda assim você precisa qualificar, você precisa fazer seu homework e você precisa fazer toda a sua pesquisa e planejamento para ter certeza que você está direcionando o seu plano Canadá para a província correta e assim aumentar as suas chances de fazer o seu Canadá a sua casa permanente. Pois é. E uma coisa importante, né? Vocês viram que são muitas opções, inclusive, né? Por isso que a gente até sugere mesmo a questão da consulta, justamente para poder direcionar, né? Que caminho é o melhor para você. De repente, você, pelo seu trabalho, pelo seu histórico, você tem uma possibilidade muito mais fácil que não está listada aqui, né? Pode ser também, né, Marilene? Sim, claro. Cada processo de imigração ele tem que ser customizado de acordo com o perfil, com os objetivos e com as necessidades daquele cliente. Muitas pessoas vão querer direcionar para um objetivo em específico e pode ser que seja uma província diferente que a gente não falou aqui hoje, né? Então, quando a gente fala mais fácil, é porque a gente tem acompanhado e recomendado esses programas e visto que os nossos clientes estão tendo sucesso em fazer essa transição para residência permanente. Uma coisa que é bem legal falar aqui, pessoal, é que por províncias são estados, né? O Canadá tem 10 províncias e 3 territórios. E cada província tem pelo menos de 4 a 7 programas de imigração. Então, são muitas opções que a gente tem para poder analisar e para poder escolher a melhor província de acordo com o seu perfil. Eu comentei algumas coisas bem interessantes dos principais processos aqui de imigração, mas pode ser que você qualifique por um processo específico numa província que a gente não mencionou aqui. Vai depender, por exemplo, da sua área de trabalho, vai depender dos seus vínculos, vai depender do mercado de trabalho em cada uma das províncias que você tem interesse, custo de vida, intenção de investimento, se você está vindo com college, quais são os colleges disponíveis naquela província, né? Como que é o processo de aceitação e de aplicação de visto para aquela província. Então, tem uma série de variáveis que a gente precisa conversar para fazer um planejamento acurado e, assim, aumentar as suas chances de fazer o Canadá a sua casa. Muito bom, muito bom. E a gente recomenda que você marque uma consulta com a Evisa Immigration no e-mail canadadiario@evisaimmigration.com, né? É isso aí. As informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Não esquece que é Immigration em inglês, e, portanto, tem 2 M's. É um erro bem comum que as pessoas às vezes falam, poxa, enviei um e-mail e não chegou, mas a gente vai ver, geralmente teve um erro ali na hora de escrever o e-mail. Pois é, tá aqui na tela e tá na descrição do vídeo. O primeiro link que você vai ver na descrição do vídeo vai facilitar para você também. E lembra de aplicar o cupom de desconto também, exclusivo aqui para o pessoal que está assistindo o vídeo aqui no canal, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Gostei muito. O pessoal tem pedido muito esse tema e foi muito bacana. Marilene, queria agradecer mais uma vez. Sensacional. Mês que vem a Marilene está de volta aqui com mais novidades, informações aqui a respeito da imigração canadense. Mande seus comentários aqui embaixo também. O que vocês querem que a gente comente nos próximos vídeos também, que de repente a gente segue a ideia de vocês. Pessoal que está assistindo em casa, lembre de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.